Oi gente, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou continuar com a série aí que eu comecei respondendo, né, as perguntas dos seguidores, né, meus seguidores do Instagram me mandaram sobre validação de diploma, né, e coisas específicas sobre enfermagem aqui no Canadá. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê o seu like e para você não perder nenhum vídeo assim que eu postar, tá bom, gente? Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje: se eu tinha vindo para o Brasil para conseguir os formulários do NNS e como que eu peguei os formulários das empresas que eu trabalhei. Gente, se você não sabe como funciona o processo de validação, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu já fiz explicando rapidamente como é o processo de validação e depois volta nesse vídeo aqui para você entender, né, as perguntas do que é o NNS, o que ele faz, etc e tal. Quando eu comecei o meu processo de validação, eu estava no Brasil, então eu não precisei voltar no Brasil para pegar os meus documentos, porque eu já estava no Brasil, porque como eu respondi a pergunta no outro vídeo, nesse vídeo aqui, você pode sim começar o seu processo de validação do Brasil. Você não precisa estar aqui no Canadá para começar o seu processo de validação. Então, se você não viu, corre lá nesse vídeo aqui, né, para você ver sobre essa pergunta, né, dessa questão, né, de iniciar o processo do Brasil. Então, eu já estava no Brasil, então eu mesma entreguei os formulários para os meus empregadores, eles mesmos responderam tudo e aí eu peguei o envelope fechado, lacrado, botei no correio. Você pode sim colocar o envelope lacrado no correio e já vir direto para o órgão do NNS, tá bom? Outra pergunta sobre os documentos, né? É só enviar para o NNS e depois. Gente, quando o NNS receber todos os seus documentos, inclusive o teste de inglês, eles vão avaliar esses documentos e ver se está compatível com o que é a enfermagem aqui no Canadá. Depois que eles recebem esses documentos, eles vão fazer a avaliação e essa avaliação demora aí em torno de 1 ano, tá bom? Basicamente, eles vão analisar a documentação que você mandou, tá? E aí tem essa pergunta: qual o primeiro passo devo dar para atuar no Canadá? Gente, o primeiro passo que você tem que dar para atuar como enfermeiro no Canadá é estudar inglês. Você tem que ter o inglês ou francês fluente, dependendo da província de onde você quer trabalhar, né? Se uma província que fala francês, igual o Quebec, você tem que estudar o francês. Se uma província que fala inglês, você tem que estudar o inglês, porque a língua é fundamental, não tem como trabalhar como enfermeira aqui sem ter a língua. Outra coisa que é essencial para trabalhar como enfermeira é ter o seu diploma validado. Você não vai conseguir trabalhar aqui com enfermeira se você não fizer a validação do seu diploma. Então você tem que estar registrado no Conselho de Enfermagem. Outra coisa que é essencial, planejamento financeiro, porque a gente sabe que durante o processo a gente vai gastar dinheiro sim, né, para poder validar o nosso processo, né, o nosso diploma como enfermagem, como enfermeiro, né? Então você vai gastar com tradutor juramentado, tem taxas para serem pagas, você vai em algum ponto ter que vir para cá fazer a prova de validação do diploma, então com certeza você vai ter que gastar passagem aérea, então tudo isso envolve dinheiro, então você vai ter que ter um planejamento financeiro. Tá bom? Disciplina, né, gente? Você vai ter que estudar muito para poder, em livros específicos, né, canadenses, que se você não sabe, me segue lá no Instagram, que lá no Instagram eu já postei todos os livros que eu usei para estudar quando eu fiz o meu college aqui de enfermagem no Canadá, então eu dei várias dicas sobre os livros, muito importante isso. Em algum ponto também, é claro que dá pra gente fazer o nosso processo sozinho, mas a gente vai ter que estudar muito os processos de imigração, estudar o processo, né, ver muito vídeo de pessoas que estão falando processo de ser enfermeiro, processo de imigração, gente que deu bem no processo de imigração e gente que deu mal também, para que a gente não cometa os mesmos erros dessas pessoas, né? O esperto é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, assista vídeos, tanto gente falando bem do Canadá, quanto gente falando mal, né, do Canadá, para que vocês não caiam na mesma cilada, né? Então é muito importante.
Outra dica que eu dou é estudar muito os processos de imigração e algum ponto a gente vai ter que contratar, assim, tem gente que não contrata, mas eu fiz meu processo com um consultor de imigração, né, Portal Canadá, a Marina, que fez o meu processo, então foi muito importante para eu estar aqui no Canadá. Tem gente que não quer contratar um consultor de imigração, né? Mas para mim foi crucial. Eu acho que algum ponto do meu processo para tirar uma dúvida e tudo, você tem que estar. Mas também, gente, não deixe todo o seu processo na mão do consultor de imigração, entendeu? Você também tem que pegar o boi pelo chifre, estudar os processos de imigração, porque se uma coisa não der certo, você tem que ter um plano B, um plano C, entendeu? Porque às vezes você traça um plano no Brasil, mas você chega aqui no Canadá e as coisas mudam, realmente não acontecem do jeito que você esperava, né? Eu comecei o meu processo de imigração no Canadá, eu cheguei aqui, eu fiquei agarrada no inglês, e aí o que eu fiz? Não vou ficar aqui quebrando cabeça, fui fazer um college de LPN. Então, se você não viu esse vídeo porque eu fiz um college de LPN, o vídeo tá aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo também, tá? E o essencial, né, gente? Tem que validar o diploma. Se você não validar o diploma, não tem como atuar como enfermeira aqui, porque enfermagem é uma profissão regulamentada. Então, você tem que estar inscrito no COREN, né, do Conselho de Enfermagem da província, para poder atuar como enfermeira, tá? Outra pergunta: tem algum college que contribui com a validação de diploma e qual o valor? Tem alguns colleges aqui no Canadá que eles ajudam, né, às vezes pessoas que querem saber como é a enfermagem no Canadá, e elas fazem esse curso e eles meio que guiam, né, como que funciona a enfermagem aqui no Canadá. Só que você tem que ficar esperto, porque tem alguns colleges, né, que você vai pagar e no final é só como se fosse um curso que te ajudará a fazer a prova, um curso preparatório para a prova, entendeu? Mas esse college que você vai fazer, ele não vai te dar o direito de exercer como enfermeiro, né? Que é diferente você fazer esse college de curso preparatório para a prova, como você fazer um college de LPN. Quando você faz um college de Licensed Practical Nurse, após o college você também faz a prova do NCLEX e você pode atuar como enfermeiro. Então eu preferi fazer esse college de Licensed Practical Nurse, porque no final eu poderia atuar como enfermeiro e ao mesmo tempo me inteirei de como que é a enfermagem no Canadá. Então foi 2 em 1. Então muito cuidado quando fazer esse seu college, para você ver se o college que você está fazendo é o objetivo que você tem. Porque às vezes não adianta você fazer um college preparatório, sendo que depois, se você quer atuar como Licensed Practical Nurse, ele não vai te permitir estar atuando como Licensed Practical Nurse. É um college preparatório para a prova somente, tá bom? Tem uma pergunta que fala, né? Precisa de ter muito dinheiro, né, para começar. Gente, não vou mentir, né? O Plano Canadá é caro, né? E a gente sabe que agora o dólar tá um absurdo, né? Acho que tá 4, a última vez que eu olhei tava 4 para R$1. Então, mais que nunca, você tem que ter planejamento financeiro, né? Então, vou deixar umas continhas aqui que eu fiz. Então, por exemplo, um homestay, né? Que é uma casa que você vai ficar na casa de uma pessoa. Geralmente, eles servem 2 ou 3 refeições, dependendo do homestay. Tá em torno de $750 por mês. Também você vai ter que pagar o Medical Insurance, que é em torno de $75 por mês, né? Que é o plano de saúde aqui canadense. Também o processo do NNIS também custa dinheiro, né? Então, assim, para você abrir o seu processo do NNIS, tá em torno de $650 americanos, né? Então, põe na conta. Um curso privado que vai te fazer um preparatório para a prova do NCLEX não vai te dar o direito de trabalhar como Licensed Practical Nurse, não, tá? É só um curso preparatório para a prova. Ele está em torno de $14 mil aqui na província de BC. Claro que vai variar, gente, de província para província, né? Então, às vezes, se você for para a província do Atlântico, né, que é uma província que tem um processo mais de validação, como se fala, um processo mais facilitado para imigrantes, né, que
que também tem um custo de vida mais baixo, às vezes você vai olhar, vai achar uma coisa mais em conta, tá? Eu tô falando aqui da província de British Columbia, que é uma província cara, né? Principalmente Vancouver, muito caro de se viver, tá? Se é um curso, por exemplo, que vai, um college público que vai te dar um direito de PGWP para você aplicar depois, tá em torno aí de 29, 30 mil dólares, tá? Então, faça suas contas, né? E vejam, né? Porque planejamento financeiro é essencial, né? Nesse momento, né? Então, é isso, gente. Tem outras opções também para trabalhar como CareAid, né? Então, eu deixei aqui, ó, o vídeo do CareAid, a dica de como trabalhar no CareAid aqui no Canadá, né? Porque, às vezes, a gente tem que mudar, né, os nossos planos para atingir o nosso objetivo. Então, quando a gente abre o leque, né, e começa a ver, né, outras possibilidades, às vezes a gente vê aquilo que adapta melhor na nossa realidade, né? Então, gente, é isso, essas perguntas que eu respondi hoje. Se você gostou, dê o seu like, deixe um comentário, deixe mais perguntas aqui que vocês estão interessados em saber. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!